Capítulo 21. Trajetórias opostas. Os mendicantes, a capela, a prova da terra. Cada vez mais frequente pelas ruas de Reims era a presença de jovens descalços, trajando pesados hábitos de cor marrom escuro, cabelos raspados ao centro da cabeça e com aparência de pedintes. Eram os integrantes da Ordem Mendicante de São Francisco, trazendo, em seu modo de ser e de se comportar, uma série de novas propostas ao catolicismo rico, opulento, opressor e, até então incontestável, reinante de forma absoluta em todo o continente europeu, no século XIII. Desde que chegaram à região, esses monges, sob a liderança de Jeremia, gostavam de contar e de repetir inúmeras vezes, sempre com a mesma admiração e respeito, a história de Francisco de Assis. Ele era um jovem que largou uma vida confortável e cheia de excessos mundanos e aproximou-se dos menos afortunados, dos doentes e dos leprosos. Chegou a viver com eles, longe das riquezas materiais. Diziam os religiosos com grande entusiasmo. Eles relatavam com detalhes o dia em que Francisco, ao rezar nas ruínas de uma pequena capela abandonada pelos beneditinos, perguntou a Jesus Cristo: Senhor, que quereis que eu faça? Ele respondeu-lhe: Francisco, reconstrói a minha casa. Desde aquele momento, então, Francisco começou a restaurar a pequena capela e também a sua vida, e a de todos aqueles que se juntaram a ele. Elion, que há anos vinha aprendendo tanto com a cultura e a erudição de Gustav sobre as verdades e as tradições beneditinas, deliciava-se com os princípios religiosos e principalmente éticos dos frades menores. Jeremia e seus irmãos franciscanos, levados pela curiosidade, foram algumas vezes visitar as obras da capela em terras de George Luc, mas até então não tinham se encontrado com o poderoso senhor feudal. Porém, naquela manhã de outono, todos estavam no canteiro de obras e o inevitável aconteceu. Sempre ladeado por fortes cavaleiros de sua guarda pessoal, com passos largos e com olhar atento, George Luc inspecionava cada detalhe das obras de sua capela. Após alguns minutos e inúmeros questionamentos a Thomas, o senhor feudal postou-se frente aos franciscanos e gentilmente cumprimentou-os. Sejam bem-vindos às minhas terras. Espero que gostem dessa que será a mais bela capela de toda a região de Champagne. Estamos todos impressionados com as dimensões e a riqueza de sua capela, senhor. Realmente não há nada igual em toda esta região, respondeu Jeremia, com certo tom de ironia, desferindo imediatamente a típica pergunta provinda de um frade mendicante. O senhor acredita realmente que está agradando a Deus ao construir tamanha capela em sua propriedade? Empregou nela uma quantidade enorme de riquezas em uma época em que nosso país passa por uma séria crise econômica. O senhor esqueceu-se das inúmeras frentes de batalha a que nosso sofrido povo está exposto? Praticamente sem tomar fôlego, Jeremia continuou: Pense bem, meu senhor. Reflita com humildade perante todo o poder de Deus e sua onipotência. Com certeza agradaria mais ao Criador se construísse uma capela com menor opulência, já que ela será de uso exclusivo de seus parentes e de seus servos. George Luc não acreditava naquilo que estava ouvindo. Apesar do atrevimento de um monge sujo, de roupas rasgadas e fedorentas, soube manter a sua aparente inabalável postura de nobre e polidamente perguntou ao franciscano: Por que deveria assim fazê-lo, padre? Ora, senhor, é muito simples. Com o esperado excedente de seus menores gastos, poderia melhorar substancialmente as condições de vida de toda a sua vassalagem, que, como todos sabem, vive miseravelmente em suas terras, respondeu Jeremia, acompanhado com sinais de concordância de todos os outros frades mendicantes. Sentindo-se ridicularizado por aqueles intrusos e controlando seus mais violentos instintos, George Luc respondeu dura, porém educadamente aos franciscanos. Como um bom cristão, temente a Deus e fiel cumpridor de todas as determinações de nosso bispo e de nosso santo papa, cordialmente recebo o senhor e todos os irmãos de sua ordem em minhas terras, se é que vem com respeito e consideração por um homem que incansavelmente sempre cumpriu todos os desígnios de nossa Santa Madre Igreja. Mas vou adverti-los. Se ousarem pôr em dúvida minha fé,
minha devoção e questionarem minhas obras em prol de nossa religião, não hesitarei em convocar meus cavaleiros para acompanhá-los amigavelmente até as fronteiras de minha propriedade, convencendo-os a que nunca retornarem. Não dando ouvidos às palavras de George Luke, Jeremias continuou. Seu sobrinho, que virá para comandar os trabalhos de sua capela, suponho não é da ordem franciscana, é? Com indisfarçável impaciência, George Luke, avesso àquela situação, respondeu. Ele está estudando em Paris, junto ao arcebispado. Então ele se sentirá bem trabalhando nesta belíssima capela, meu senhor. Em tom jocoso, completou o inoportuno Jeremias. Sentindo-se ofendido pela observação carregada de ironia de Jeremias, George Luke, controlando toda a sua perversidade, voltou a oferecer sua costumeira cortesia. Senhores, se tiverem sede ou fome, será uma honra servi-los, visto que a caminhada a Reims é longa. Seria melhor se não necessitarem enfrentar essas imensas florestas durante a noite. Em vista disso, aconselho-os a que se aprontem para a partida e se fartem de nossa água, de nossa comida e, por que não, de nosso famoso vinho. Aceitaremos sua generosa oferta, meu senhor George Luke, respondeu Jeremias, percebendo que sua presença e a de seus irmãos franciscanos estavam gerando uma desconfortante situação para todos ali presentes. O decidido senhor feudal, acenando para um de seus vassalos, ordenou que prontamente servissem os franciscanos. Poucos minutos depois, estava Jeremias e seus irmãos despedindo-se de Thomas. Boa sorte, Thomas, que complete sua obra com sucesso. É simplesmente o que mais quero, Jeremias. Depois, é claro, desejo voltar para a Inglaterra com Beatrice e com Antoine. É uma pena não ficarem por mais alguns dias. Já elevamos e fixamos a maior parte das abóbadas. Acredito que até amanhã os integrantes da Guilda dos Carpinteiros locarão os suportes do telhado ao nível do cruzeiro. Em seguida, elevaremos os 4 grandes arcos ogivais de pedra maciça que conectarão os braços desse grande crucifixo simbolicamente representado nesta capela. Vejam, boa parte dos andaimes já está pronta graças ao esforço de dezenas de pedreiros e de carpinteiros que aqui trabalham ininterruptamente. Como diria Elion, do meio-dia à meia-noite. Adeus, Thomas. Até mais ver. Sucesso nas obras. Vamos logo antes que George Luke nos expulse definitivamente. Calma, meus amigos. Meu patrão é uma excelente pessoa. Vocês é que são, às vezes, assintosos em suas observações. Talvez você tenha razão, Thomas, mas permita-me falar-lhe algo, apesar de nossa amizade tão recente. Se eu fosse você, resguardaria sua família em relação a esse homem. Ele não me inspira confiança. De onde você tirou isso, Jeremias? Não sei, Thomas. Talvez seja apenas intuição. Mas agora dê-me um abraço de despedida. Thomas, ao ver seus amigos partirem, refletiu sobre as palavras de Jeremias. O que o franciscano estava tentando dizer? Poucos minutos depois, os pensamentos de Thomas foram interrompidos, pois fora chamado para dar continuidade às obras da capela. Nenhum dos dois, franciscano e pedreiro, ao se abraçarem e se despedirem naquele final de manhã, poderiam imaginar que voltariam a se ver tão logo e de maneira tão trágica. Elion, com indisfarçável ansiedade, caminhava a passos largos dentro da catedral, procurando por Petit. Este, dedicando-se ao trabalho, varria pequenas lascas de pedras, produto do desbaste das dezenas de estátuas que iriam compor toda a decoração da face interna dos 3 pórticos principais daquele imponente templo que se projetava às alturas, arranhando os céus. Vista de longe, das imensas planícies do condado de Champagne, a majestosa catedral invocava a intuitiva imagem da tão sonhada Jerusalém celestial. Petit, preciso de 1 minuto de sua atenção. Pois não, mestre Elion, respondeu prontamente o rapazinho em cuja mão esquerda segurava um saco de couro repleto de cacos de pedra. Prepare-se, pois suas provas para admissão em nossa guilda começarão amanhã pela manhã. Acorde cedo, alimente-se bem, limpe o barracão como de costume e não saia de lá. Espere até que um de nossos irmãos vá buscá-lo. Traga, em um embornal, um vasilhame com água devidamente fechado e algumas frutas. Nada mais que isso. O que acontecerá comigo? Perdoe-me, mas nada posso adiantar-lhe. Só lhe peço uma coisa.
que é mister em seu processo de admissão em nossa guilda. Confie em nós, sob quaisquer circunstâncias. E continuou: procure dormir cedo para estar bem disposto ao amanhecer. Será um longo dia. Se tudo correr bem, amanhã já serei um pedreiro livre? Não. Amanhã você será submetido apenas à primeira das provas de coragem. Entendi, mestre Elion. Engolindo em seco, respondeu Petit. O sol começava a se esconder por detrás das colinas e das florestas além do rio Wesley, quando Petit já se encontrava dentro do barracão, adiantando sua rotina de serviços para voltar à casa de Jean Paul e dormir mais cedo naquela noite. Enquanto isso, Jeremia e seus irmãos franciscanos eram recebidos na modesta casa de uma família de camponeses, ainda nas imensas terras de George Luke, onde se fartaram com uma sopa de legumes enriquecida com um generoso pedaço de gordura de porco, que ajudava a torná-la ainda mais suculenta e apetitosa. Na noite em que antecedia o grande momento da alocação dos arcos ogivais do cruzeiro da capela, Thomas, junto a Beatriz e a Antoine, permanecia calado, absorto em seus pensamentos que, como um redemoinho, transtornavam-lhe o raciocínio. Ele tinha muitas dúvidas em relação ao trabalho estrutural da capela e isso gerava nele certa insegurança quanto ao sucesso de sua obra. Um aperto forte e desconfortante, como um presságio de mau agouro, sufocava-lhe o peito. Tentou orar, mas faltaram-lhe palavras para tentar explicar não só a Deus, mas também a si mesmo o que sentia naquele momento. Elion, após se fartar da boa comida de sua amada Claire, beijou suas meninas, dirigiu-se ao seu quarto, pediu em oração auxílio ao grande Criador para a empreitada que o aguardava no próximo dia, e dormiu pesado. Seu ronco, como de costume, incomodou suas 4 mulheres que, apesar de pacientes, sempre relevaram seus inoportunos ruídos noturnos. Por fim, com seu manto negro, a noite cobriu toda Reims e seus arredores. Logo ao amanhecer, Elion postou-se em frente à sua casa quando foi atingido por um vento frio e seco, carregando centenas de folhas amarelas caídas ao chão. Era uma típica manhã de outono. Como atento observador da natureza, o velho mestre arquiteto contemplou bandos de andorinhas voando alto, de forma graciosa, pelos céus encobertos de Reims. Avistou ao longe os carneiros e os bodes de Bernard subindo e se espalhando rapidamente sobre a pequena colina localizada à margem oposta do rio Wesley. Próximo a ele, sobrevoavam inúmeras abelhas colhendo o néctar das flores que decoravam a sacada de sua pequena casa. Entre um vão da cerca feita de galhos secos, cuja função era proteger sua horta, uma perfeita teia estava sendo tecida por uma aranha que parecia saber mais de geometria do que muitos de seus melhores companheiros. Por fim, olhou para a caneca que segurava e constatou uma alta e retificada coluna de fumaça saindo do chá quente que estava prestes a beber. Tudo isso fez Elion concluir que, apesar de o tempo estar nublado, não choveria naquele dia. Talvez amanhã ou depois, o que daria um bom ritmo às provas da iniciação de Petit. Assim que cruzou externamente o lado sul da catedral, ao se aproximar do barracão dos seus pedreiros, avistou Petit, em pé, com os braços estendidos ao longo do corpo, altivo como se fosse um guerreiro pronto para receber ordens de seu superior e começar a lutar. Segurava na mão direita um pequeno embornal com as frutas e o vasilhame d'água. — Bom dia, Petit. Dormiu bem? Alimentou-se adequadamente? Perguntou Elion. — Sim, mestre. Estou pronto para a minha iniciação. — Pronto? Como, Petit? Sua iniciação já começou. Aguarde aí. Fique imóvel até um irmão vir buscá-lo. — Por quanto tempo terei que esperar? — Não importa. Apenas espere. Um verdadeiro pedreiro livre é paciente e sabe dominar sua ansiedade. Vamos nos encontrar mais tarde. Até lá. Apesar de passar a noite ouvindo os choros de Antoine e remoendo-se em desgastantes preocupações com as obras da capela, Thomas levantou cedo. Preparou uma caneca de chá e um pedaço de pão requentado para Beatriz, que amamentava o robusto menino incontestável herdeiro da beleza da mãe e das avantajadas proporções paternas. Assim que chegou ao canteiro de obras da capela, Thomas começou a ordenar aos seus obreiros e aos integrantes da guilda dos carpinteiros numa perigosa missão. Eles deveriam suspender os 4 últimos arcos ogivais de pedra maciça que seriam sobrepostos às 4 principais colunas
para completar a abóbada do cruzeiro no ponto mais alto da capela. 2 grandes andaimes de madeira foram postados paralelamente ao eixo leste-oeste do templo. No ponto central, acima das 4 colunas, foram fixados 4 pares de rodanas em grossos e resistentes troncos de acácia aparelhados ao fogo. Esses troncos já faziam parte das bases do telhado que seriam concluídos assim que os arcos ogivais do cruzeiro fossem devidamente locados. Os maceiros prepararam uma argamassa especial de alta resistência e adesão, segredo irrevelável da Guilda dos Pedreiros. Mas o que realmente garantiria o sucesso daquele arrojado intento seria a enorme e resistente gaiola de esquilo que Thomas encomendara à Guilda dos Carpinteiros. 4 de seus mais fortes obreiros se revezariam, 2 a 2, na exaustiva tarefa de girar a gaiola, erguendo assim por meio da grua 4 imensas pedras polidas em forma de arcos. Em Reims, Thomas fez uma especial encomenda à Guilda dos Tecelões: 600 pés da mais grossa e resistente corda que pudessem tecer, e assim foi feito. Todos os obreiros de várias guildas e mais um tanto de curiosos lotavam o canteiro das obras da capela, na manhã daquele dia frio e nublado, na expectativa do grande feito. Até George Luke, mulher e filhos lá estavam. Traspassada a corda através das roldanas, foi por fim firmemente amarrada ao primeiro dos arcos. Em uma ação meticulosamente coordenada por Thomas, 2 musculosos obreiros com curtas, porém vigorosas passadas, faziam a gaiola de esquilo esticar a resistente corda, que, por sua vez, fazia girar as roldanas, elevando lentamente a peça de pedra maciça. O silêncio reinava entre todos que lá estavam. A cada sinal de Thomas, os fortes obreiros esforçavam-se para girar aquela prodigiosa engenhoca de madeira, um avanço sem precedentes que veio em muito facilitar o trabalho dos pedreiros. Após quase 1 hora de esforços sobre-humanos de alguns e de total apreensão de outros, o primeiro dos arcos chegou ao cume da coluna ocidental do lado norte da catedral, depois de firmemente amarrado com outro pedaço de corda. Traspassada em roldanas menores, o equilíbrio e a sustentação do primeiro dos arcos ficaram a cargo de 3 musculosos pedreiros, que se dispunham de forma arriscada no ponto mais alto dos andaimes. Em seguida, a corda principal foi solta para que fosse imediatamente atada ao segundo dos arcos, que seria fixado na coluna oriental do lado norte. A árdua e perigosa tarefa começaria novamente. Enquanto isso, o paciente Petit, de posse de seu pequeno embornal, aguardava há quase 2 horas que um dos pedreiros fosse ao seu encontro. Não mais naquela posição de um altivo soldado, mas sim recostado no batente da porta de entrada do barracão. Com a perna direita dobrada e o cansado pé apoiado na porta do barracão, Petit presenciou Gerhard e Jean Paul aproximarem-se a passos lentos em sua direção. "Bom dia, Petit. Está preparado? Trouxe tudo o que lhe pediram dentro do seu embornal? Será um longo e difícil dia para você. Venha, comece a andar que já estamos atrasados." Mestre Elion disse-lhe para trazer água e algumas frutas? Perguntou Gerhard. Sim, estão dentro do meu embornal, respondeu Petit. Então podemos começar nossa caminhada. Poucos minutos depois, Jean Paul, que caminhava lentamente devido às dores que seus joelhos lhe causavam, pediu que Petit abrisse o embornal. Deixe-me ver o que você trouxe. Só isso de frutas? Você gosta de uvas e de figos, Gerhard? Não, são as minhas prediletas, mas para mim está bom. Ao assim falar, Gerhard catou um grande cacho de uvas vermelhas e começou a comê-las com voracidade. Jean Paul serviu-se dos figos e em instantes acabou com eles. Petit, estupefato, não acreditava no que estava presenciando. Praticamente tudo o que trouxera para se alimentar durante a realização de sua primeira prova de coragem foi devorado em segundos por aqueles 2 brutamontes que continuaram servindo-se, sem nada oferecer ao garoto. Um pouco de água, Gerhard? Claro que sim, Jean Paul. Longas jornadas me deixam sedento. Depois de caminharem para fora da cidade, avistaram uma enorme mina de pedra que fornecia toda a matéria-prima às obras da catedral. Ao longo do tempo, formou-se ali uma profunda caverna. Ao aproximarem-se mais, avistaram Elion bem à entrada da caverna, pacientemente esperando pela chegada de Petit. Pronto, Elion, aqui está o destemido jovem que pretende iniciar-se em nossa guilda e conhecer nossos segredos, falou Jean Paul.
Agradeço a especial ajuda de vocês. Ainda há água e frutas nesse embornal para a caminhada de volta à catedral? Sim, mestre Helion. Sobrou alguma coisinha, respondeu Gerhard com certo deboche. Boa sorte, Petit. Você precisará muito dela a partir de agora, falaram Gerhard e Jean-Paul. Logo que os dois se afastaram, Helion perguntou a Petit. Está preparado? Podemos começar? Ouça, Petit, podemos interromper as provas de sua iniciação a qualquer momento, desde que não queira continuar. Muitos desistem, e posso lhe assegurar que não é nenhum demérito. Compreendemos e relevamos aqueles que desistem. Enaltecemos e reconhecemos a fibra e a coragem daqueles que conseguem chegar ao final. Estou disposto a iniciar as provas, mestre Helion, respondeu com firmeza Petit. Então dê-me sua mão e vamos juntos entrar nesta caverna. À medida que se afastavam da entrada em direção ao seu interior, a luminosidade daquela imensa grota ia gradativamente diminuindo e dificultando em muito os passos de Petit. Venha, Petit, confie em mim, não largue minha mão. Eu o guiarei por essa escuridão. Segurando fortemente a mão direita de Helion, com a sua mão esquerda, Petit ao mesmo tempo tocava com a mão direita as paredes úmidas, irregulares e visguentas da caverna. Depois de muito andar e tropeçar em um terreno cheio de pedras soltas, sem nada conseguir enxergar, o corajoso iniciando ouviu de Helion. Chegamos, Petit. Onde estamos, mestre Helion? No fim da caverna, no interior da terra. A partir de agora você terá que ficar sozinho, somente com seus pensamentos, suas reflexões. Pense bem sobre sua vida até aqui. Reflita se realmente quer se tornar um pedreiro livre. Ainda é tempo de desistir. Mas eu não consigo enxergar nada, está tudo escuro. É só uma questão de se acostumar. Daqui a pouco você começará a enxergar coisas que jamais imaginou. Agora tenho que ir. Controle seu medo, sua fome e sua sede. Não toque em nada, não se esqueça disso. Mais tarde virei buscá-lo. Se desistir antes, grite. Ao se afastar em direção à saída, Helion segurou o ombro esquerdo de um pedreiro que se escondia em uma reentrância das paredes da caverna, bem próximo de Petit, e pediu-lhe em voz baixa. Não deixe que nada de mal aconteça a Petit. Ajude-o no que for necessário. Não deixe perceber que você está aqui. Confie em mim, respeitável mestre. Próximo ao meio-dia, o último dos 4 arcos ogivais que formariam o entrelace estrutural do cruzeiro da capela começou a ser suspenso, graças à força das passadas firmes dos obreiros no interior da gaiola de esquilo. Nos patamares mais altos dos andaimes, erguidos próximos às 4 colunas do cruzeiro, 12 destemidos pedreiros aguardavam a chegada do último arco. 9 deles suportavam, 3 a 3, o peso dos arcos já suspensos. O último trio de obreiros mantinha-se pronto para içar o 4º e derradeiro arco. No patamar logo abaixo encontravam-se mais 6 obreiros, 3 em cada andaime, prontos para aplicarem a argamassa especialmente preparada para aquela ocasião. A pequena multidão que lotava o interior da capela e os seus arredores mantinha-se em apreensivo silêncio. George Luke não conseguia esconder sua felicidade e sua admiração por tudo aquilo e, principalmente, por Thomas, que coordenava com maestria todos os detalhes de tão complexa empreitada. Distante das pessoas em seu costumeiro isolamento, Beatrice, com Antoine em seus braços, assistia a todo o movimento protagonizado por Thomas. Enquanto observava o pesado arco que lentamente ganhava altura, ela percebeu George Luke, sua mulher e seus 3 filhos fitando-a. O poderoso senhor feudal falava-lhes algo que os faziam sorrir e acenar para a jovem mãe e para seu robusto menino ainda de colo. Aquela cena causou um intenso calafrio em Beatrice, fazendo-a apertar seu filho junto ao peito. Com lágrimas descendo pelo rosto cheio de cicatrizes, afastou-se do olhar daquelas crianças e da esposa de George Luke, que também faziam parte do amplo hall de propriedades do respeitável senhor feudal. Assim que atravessou o chão empoeirado do canteiro de obras da capela e sentou-se em uma pedra ainda por desbastar, Beatrice surpreendeu-se com os gritos de alegria e com os aplausos provindos do interior das obras da capela. Viva! Viva! O último arco tinha chegado ao cume do andaime do lado sul e já estava, como cada um dos outros 3, com uma de suas extremidades acopladas sobre os capitéis coríntios, magistralmente esculpidos por Thomas, que encimavam
cada uma das 4 colunas. Restava agora a tarefa mais difícil e arriscada. Ela viria comprovar definitivamente a exatidão dos cálculos matemáticos e geométricos desenvolvidos pelo bem afamado mestre arquiteto Thomas Hardstone. Era o momento exato dos 12 pedreiros que mantinham os 4 arcos ogivais de pedra maciça, equilibrados, irem soltando lentamente suas cordas, para que as 4 extremidades superiores dos arcos se acoplassem com irreparável exatidão, formando a grande cúpula que recobriria o cruzeiro da capela. Seguindo os cálculos do inovador método francês de construir, assim que as extremidades superiores dos arcos se acoplassem, o peso de toda aquela estrutura, sob a forma de vetores de força, distribuir-se-ia de forma homogênea, primeiramente pelos próprios arcos, passando pelos capitéis e descendo pelas colunas, desviando-se pelos arcobotantes até atingirem os contrafortes, grandes responsáveis pela garantia de solidez da obra. O silêncio e a apreensão tomaram conta de todos. Com total sincronia, os 12 musculosos companheiros, 3 a 3, foram soltando lentamente as cordas, que seguravam os 4 pesados arcos ogivais esculpidos nas pedras mais resistentes de que puderam dispor. Nada se ouvia, nem mesmo a respiração das dezenas de pessoas que lá estavam presenciando tamanha façanha, proveniente de competentes construtores, chefiados por tão talentoso mestre. À medida que as extremidades dos 4 arcos se aproximavam umas das outras, os olhares atentos de tantos espectadores não se desviavam nem por segundos. Todos engoliam em seco, enquanto suas nucas doíam pelo retesamento dos músculos do pescoço, pois ninguém se atrevia a desviar o olhar do alto da capela. Faltavam poucas polegadas, e tudo ocorria conforme os cálculos de Thomas, que tentava em vão disfarçar sua ansiedade. Lá fora, Beatriz continuava sentada na enorme pedra bruta quando ouviu gritos efusivos no interior da catedral. Correu para lá e encontrou todos festejando, com aplausos e com abraços, o sucesso de tão engenhosa e perigosa empreitada. Tentou se aproximar de Thomas, mas desistiu ao vê-lo ao lado de George Luke. Naquele momento olhou para cima e constatou o perfeito encaixe dos 4 irretocáveis arcos, inacreditavelmente esculpidos por Thomas, sem o auxílio da régua de 24 polegadas. Beatriz, retornando ao pátio externo do canteiro de obras da capela, ouviu a voz emocionada de Thomas chamando por seu nome. Ao vê-la com o filho no colo, correu ao encontro deles e abraçou-os carinhosamente. "Minha querida, estou tão feliz!" Beatriz, em silêncio, tocou suavemente o rosto de Thomas, sorriu-lhe e imediatamente puxou o braço musculoso do mestre arquiteto sobre seu ombro assim que percebeu George Luke aproximando-se. Apertando Antoine junto ao seu corpo e sob o braço protetor de Thomas, Beatriz começou a respirar de forma ofegante, quando George Luke postou-se perante os 3 e disse: "Thomas, tenho o prazer de apresentar-lhe minha família." Depois, se dirigindo de forma carinhosa à sua mulher e aos seus filhos, continuou: "Este é o nosso grande mestre arquiteto e sua encantadora esposa Beatriz. E esse robusto menino, como se chama mesmo?" "Antoine, meu senhor George Luke." "Isso mesmo, Antoine. Bonito nome. Thomas, amanhã faço questão de entregar-lhes pessoalmente uma farta cesta de alimentos em reconhecimento ao seu estupendo trabalho. Colocarei alguns vasilhames de meu melhor vinho e um ramalhete de rosas vermelhas especialmente para você decorar sua casa, Beatriz." "Bondade sua, meu senhor. Eu é que tenho que lhe agradecer por ter me dado a oportunidade de construir essa santa capela e por ser tão gentil com minha família," respondeu prontamente Thomas. "Você merece, Thomas. Você é o melhor mestre arquiteto que conheço. Farei elogiosas recomendações em Paris diretamente ao rei Filipe, em relação ao seu primoroso trabalho. Agora temos que ir. Bom trabalho, Thomas. Espero que você se recupere logo, Beatriz, para ouvi-la tocar e cantar como sempre fez." Havia 4 horas que Petite encontrava-se imóvel, sentado em uma pequena rocha sobre o chão úmido da caverna. Com os braços cruzados e apertados sobre o peito, tentava suportar o frio intenso de tão sinistro lugar. Passado algum tempo, seus olhos se acostumaram ao negrume, fazendo o jovem pretendente, ao difícil ingresso na guilda dos pedreiros livres, assustar-se com um crânio humano, voltado em sua direção, depositado sobre uma pedra a menos de 1 metro de distância.
A funesta imagem causava-lhe arrepios, pois tinha a nítida impressão de que aquela caveira fitava-o ininterruptamente. Ladeando-a, inúmeros ossos e um pedaço de carne putrefata de algum animal selvagem, exalando nauseante odor. À sua esquerda havia um grande pedaço de pão e um prato fundo de argila repleto de água. O silêncio era total, pois o trabalho dos pedreiros na captação das pedras brutas tinha sido suspenso naquele dia para que o pretendente pudesse estar em total silêncio e solidão. Isso fazia Petite ouvir os batimentos acelerados de seu coração. Mantendo-se imóvel, Petite não fazia outra coisa a não ser pensar. Não conseguia recordar-se de seus pais ou de seus irmãos. Na verdade, tudo o que sabia sobre si provinha das inúmeras especulações feitas pelos habitantes de Reims e das redondezas. O menino que nasceu na floresta e foi criado por lobos. Essa era uma das mais frequentes histórias que contavam a seu respeito. Ao julgamento de todos, Petite não passava de um ladrãozinho barato que não sobreviveria muito tempo à mercê da perversidade da própria vida daquela época. Porém, ao olhar de Hélion, o pobre menino era um ser humano notável, distinto entre todos os que conhecia, pois, como nenhum outro, Petite nasceu completa e verdadeiramente livre e conseguia assim se manter, até então sem macular a alvura de sua alma. Mantinha-se longe e inatingível do medo das coisas irreais, da subserviência a dogmas religiosos e políticos que discriminam, expoliam e escravizam a alma humana. Era totalmente isento de qualquer tipo de preconceito racial. Petite era uma criança livre, até aquele momento de vícios circunstanciais que começam a assolar os homens desde o dia do nascimento. No interior da caverna, no fundo da terra, um sentimento de renovação invadiu o jovem coração do destemido garoto. Não mediria esforços para ser aceito na guilda dos pedreiros livres. Sabia que sem uma família e uma profissão digna, sua alma pura de criança se turvaria com facilidade e, inexoravelmente, se aprisionaria a tudo aquilo que sempre viveu à distância. Já estava próximo ao anoitecer quando o exausto Petite ouviu uma voz, que não era a de Hélion, chamando. Petite, Petite, está na hora de voltarmos. Vou até aí buscá-lo. Conforme se aproximava, Petite reconheceu o segundo capataz, o mestre de colunas, o segundo mais experiente pedreiro do grupo de Hélion. Vamos, Petite. Você está bem? Tem forças para levantar? Sim, já acabou? A primeira, sim. Você acaba de completar a prova da terra. Venha comigo, confie em mim para que saia são e salvo desta caverna. Daqui a pouco os sinos da catedral anunciarão 6 horas e já está escuro lá fora. Por que me deixaram tanto tempo nesta caverna? Mestre Hélion poderá explicar-lhe com mais detalhes. Para mim, que serei diretamente responsável por você, se vier a se tornar um aprendiz de pedreiro, a razão desta prova é testar sua coragem, sua reação a lugares escuros e apertados, sua capacidade de sobrevivência sem água ou alimento, o controle de sua ansiedade. O primeiro trabalho de um aprendiz é justamente captar pedras brutas no interior dessas minas. Acidentes são muito frequentes, aprisionando operários por vários dias, às vezes para sempre, entendeu? Petite respondeu afirmativamente, com as pálpebras superiores erguidas, a pele da testa franzida, balançando a cabeça em pequenos movimentos para frente e para trás. Você se saiu muito bem. Tome, beba esta água fresca e coma este pedaço de pão junto com queijo de cabra. Pensei que mestre Hélion viesse me buscar. Ele viria, mas teve que partir com urgência junto com muitos de nossos companheiros para as terras do Sr. George Luke. O que aconteceu? Uma desgraça. Um terrível acidente nas obras da capela. Pelo que soubemos, inúmeros trabalhadores morreram e outros tantos se feriram gravemente.